Olá, pessoal, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e é um prazer estar aqui dando início a mais um módulo dos nossos cursos técnicos aqui pelo canal Educação, tá certo? Então, você que está aqui no nosso bate-papo, no nosso chat, né, do nosso canal no YouTube, manda aqui um hello, quero saber se você está aqui comigo. O pessoal que estão aqui conectados, vão falando aqui comigo, é super importante, né? Eu sempre faço isso de dizer no início da aula para que vocês que estão aí conectados, tanto no nosso canal no YouTube, como também nos polos, gente, nas cidades, eu gostaria muito, né, que vocês aparecessem. Olá, professora, nós estamos aqui na cidade tal, professora mediadora, que nem o pessoal de Porto, olha aí, que já colocou a Remédios Vale. Olá, professora. Que bom estar aqui com vocês. Tô vendo Porto, tô vendo o que mais? Deixa eu ver. Curral Novo do Piauí. Acho que é isso. Então, vão falando aqui comigo, tá certo? Pau d'Arco, né? Isso. Prata do Piauí aqui também. Então, gente, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. No nosso curso técnico de recursos humanos. Eu acho que vocês não assistiram a aula comigo no primeiro semestre, né? Coloca aqui para mim, por favor, no nosso bate-papo. O pessoal de Prata, de Piauí, Valteres José, é o professor. Olha só que legal, porque aqui eu nunca mais tinha dado aula para Prata do Piauí. Eu dei uma vez, minha mãe já morou em Prata um determinado período, então eu fico muito feliz que vocês estão aqui. Ah, tô vendo, esqueceu de Manuel Emídio. Esqueci não, tá aqui, tá certo, Manuel Emídio. Fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Gente, coloca aqui o pessoal de Pau d'Arco aqui, a professora mediadora Dejeane. Eu vou fazer aqui já já um print de vocês, para eu sempre estar lembrando aqui o nome de vocês. Deixa eu ver quem mais. Lá em Manuel Emídio tem a Kathleen, isso, o Deilon, Mariane, Joseilton, Eber Lucas, o Caio. Beleza. Buriti dos Lopes, que também está aqui. Prata do Piauí, tá perguntando o nome da minha mãe. É Sebastiana Prata, mas ela é bem conhecida como Cessé. Bom dia, pessoal. Então, quero que vocês vão mandando aqui mensagem, tá certo? Buriti dos Lopes com a professora Sueli Souza. Olha, gente, eu sempre vou pedir esse exercício de vocês aqui se identificarem, porque fica bem melhor, né? A gente se conhece, né? Dá para mim saber, e aí, cadê a galera de Prata? Entendeu? Cadê o pessoal aí de Manuel Emídio, o pessoal de Porto? É muito importante que exista essa comunicação aqui com a gente. Ó, eu tô vendo aqui a Juliana, que também é de Prata do Piauí, a professora aqui, mediadora Maria Rosimeire. Beleza, gente. Então, coloquem aqui, vocês não assistiram a aula comigo, né, no nosso primeiro módulo, porque justamente não eram esses polos, a gente não se conhecia, mas eu fico muito feliz da gente estar tendo essa oportunidade de iniciar o nosso módulo 2 no curso de recursos humanos. E aí, coloca aí no bate-papo, Manuel Emídio, se vocês estão gostando. Como é que tá aí para vocês? Vocês estão gostando, se interessando pelo curso de recursos humanos? Porque aqui nesse módulo 2, a gente vai continuar conhecendo e discutindo um pouco dessa profissão. E o nosso objetivo aqui, o nome da nossa disciplina, né, é um projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Beleza, a gente vai entender, à medida que a gente for aprofundando na nossa disciplina, qual é a importância dela, né, gente? Olha, eu vi aqui o pessoal disse sim, estamos gostando desta volta, né? Hoje iniciando o módulo 2, muito bom. O pessoal aí, o Estevo, o Cauã, o Carlos, a Juliana, Nájila, Paloma, Raíssa. O outro pessoal dizendo que é verdade, a gente está juntos agora
né, nesse módulo, tá certo, gente? Então, olha, toda aula aqui na nossa disciplina, a gente vai estar sempre discutindo conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano, tá certo? A ideia, gente, é que vocês tenham cada vez mais consciência do mundo que vocês vivem, né? Da sociedade que vocês estão inseridos. Então, a gente vai discutir aqui, por exemplo, hoje, o mundo do trabalho. O que significa trabalho? De que forma que o trabalho impacta as nossas vidas, beleza? Então, o objeto... Deixa eu voltar aqui. Eita, Maioli, ajeita aí para mim, por favor. Já vai, pessoal. Então, o objetivo da nossa aula é compreender de que forma que o trabalho ele impacta a nossa vida, qual a importância do trabalho no nosso cotidiano, tá certo? Então, olha só, a gente vai aqui fazer a nossa discussão. Eu trouxe também uns exercícios para que a gente possa responder. E eu quero sempre estar aqui ouvindo a opinião do Eduardo, do Francisco, do Hércules, do Cauã, certo, gente? Da professora Maria do Carmo, aí em Porto, porque é muito importante para que a gente possa conseguir discutir, desenvolver um pensamento crítico, ouvir o que o outro tem a dizer, tá certo, Manuel Emídio? A importância do trabalho, vocês comentaram assim, né? Tem uma importância tanto na vida pessoal como profissional do futuro, né? Então, vamos ver aqui, olha só, as relações de trabalho e a sociedade. Para a gente conseguir definir o que é trabalho, é preciso antes a gente compreender por que a gente trabalha. O que é que justifica eu passar 8 horas do dia dentro de uma organização, de uma empresa, desenvolvendo um trabalho. E se eu tiver também, né, o meu próprio negócio, o que faz eu passar uma boa parte do meu tempo trabalhando? O que vocês acham, hein? Olha, gente, é claro, né, que tem um objetivo. A gente vive dentro de um sistema capitalista, né, uma sociedade em que ela é baseada na compra e na venda. Para que eu consiga me sustentar, eu preciso ter o capital, eu preciso ter o dinheiro. Afinal de contas, dentro de um sistema capitalista, que é o que a gente vai ver aqui, tudo vira mercadoria. Não é isso, então? Aqui, a roupa que eu estou vestindo, não foi eu que fiz. Não foi eu que plantei um algodão, colhi, transformei o algodão em fibra, coloquei esse algodão para virar um tecido, costurei, bordei e estou vestindo a roupa que eu fiz. Claro que não, né? Então, eu terceirizei, eu acabei comprando em uma loja. Ou eu contratei o serviço de uma costureira. Mas eu não faço mais a minha própria roupa. Eu também não vou lá e mato o boi para retirar a carne para me alimentar. Não vou lá e mato a galinha. Aí tu vai me dizer, professora, pois eu tô aqui, eu mato a galinha, gente. Ok, né? Mas é a ideia de que agora a gente tem muito hábito de ir no supermercado, de ir na feirinha aí da tua rua, comprar um cheiro verde, comprar um frango, uma galinha, não é dessa forma? Ou seja, né, os serviços estão terceirizados e para a gente conseguir ter acesso a eles, a gente precisa de dinheiro. Como que a gente consegue ter o dinheiro? É justamente trabalhando, em que é óbvio, né, essa resposta ela até pode parecer óbvia. Por que eu trabalho? Para me sustentar. A não ser que a gente seja o quê? Ou herdeira, ou você é uma pessoa que ganhou na Mega Sena, ou você, do nada, né, descobre aí que algum parente teu morreu, deixou uma fortuna para ti, né, gente? Porque se não for assim, a gente vai trabalhar, não é isso? Então, a gente vai entender aqui hoje, um pouco na nossa aula, qual é, né, o sentido do trabalho ao longo da história. Ok? Para a gente não ver o trabalho apenas assim, professor, eu trabalho, eu faço um curso de recursos humanos, porque eu quero aí ter essa profissão, quero transformar a minha vida. Beleza, é isso, é o seu objetivo, mas eu quero que a gente entenda um pouco da história do trabalho, porque isso significa entender um pouco da sua própria história.
Antes da gente chegar lá na história do trabalho, primeiro entenda o que que o trabalho é o que, gente? Um direito humano. O trabalho é um direito humano. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aqui é fundamental. Você faz uma disciplina, você faz um curso técnico chamado Recursos Humanos. Tu precisa, né? Vocês aqui já devem ter assistido a aula de ética, código de conduta dentro de uma empresa, né? Um clima organizacional, qual é a cultura de uma empresa, as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Provavelmente vocês já tiveram essas aulas aqui, né, pessoal? Então, é muito importante que vocês entendam que vocês vão estar trabalhando com pessoas, uma organização. Por que que recebe esse nome organização? Porque significa pessoas. É uma organização de pessoas, né? Um organismo vivo. Então, a gente trabalha dentro de uma empresa, de uma organização, convivendo com outras pessoas, e a gente também trabalha ofertando um determinado tipo de serviço, que também você vai estar sempre em contato com outras pessoas, né? Então, por isso que vocês devem ter uma postura humanizada também. E entender que, por exemplo, o direito que um direito humano, o trabalho é considerado um direito humano. Então, olha, toda a pessoa tem direito ao trabalho. A livre escolha do trabalho, a condições equitativas, né, e satisfatórias do trabalho e a proteção contra o desemprego. Segundo, todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. E olha aí, a gente já pega uma grande questão no Brasil hoje, por exemplo. Então, nós temos um dado, gente, que é do IBGE, que foi de 2013 até 2016, em que foi comprovado que no Brasil uma média de pessoas, uma média ali, né, quando a gente dentro de uma organização entre homens e mulheres, as mulheres recebiam até R$ 730 a menos do que o homem, mesmo quando eles tinham a mesma escolaridade e desenvolviam a mesma função dentro de uma empresa. Então aí a gente consegue perceber o quê? Que esse direito básico que é o trabalho, ele já não está sendo colocado em prática de uma forma que não gere diferenças entre as pessoas, que não gere diferenças de gênero. E você, como uma pessoa que vai trabalhar recrutando outras pessoas para desenvolver um trabalho dentro dessa organização, tu precisa também estar atento a isso. Qual é a transformação que tu quer gerar em uma sociedade? Beleza? Terceiro ponto, quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa, né? Ali, ela é igualitária e satisfatória. Isso também entra aqui no no código de conduta, né? Nos códigos aí das leis dos recursos humanos, em que você, quando você for trabalhar em uma determinada empresa, você pode dizer, olha, eu tenho a pretensão salarial de tanto, né? Você também precisa ter uma noção de quanto é que vale o seu trabalho, ok? Bom, outro ponto, né? Então, que ele permita e a sua família uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses, né? Isso é o artigo 23. E olha o artigo 24, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho. Então, tu não pode chegar em uma empresa e tu trabalhar lá 20 horas do teu dia. Não dá. Existe também, dentro de uma legislação trabalhista, todas as horas que são permitidas dentro de um âmbito, né, de trabalho. E também precisa ter férias periódicas pagas, né? Então, o trabalho, gente, ele é um direito.
né? A gente acabou, por exemplo, de passar por um processo eleitoral, né? E é muito interessante porque sempre, e aqui na nossa disciplina, a gente também vai, né, fazer todo um contexto, fazer uma análise da sociedade de fato. Então, a gente vai discutir história, sociologia, antropologia, política, economia, questões ambientais, porque afinal de contas é um projeto de aprendizagem interdisciplinar. Nós iremos aqui encaixar várias disciplinas, várias ciências para que você consiga ter um pensamento crítico sobre a realidade que você vive, né? Afinal de contas, você precisa ser um profissional consciente, inclusive, dos seus direitos. E política é isso. Política não é sobre somente um processo eleitoral. Política é sobre você conhecer os seus direitos, os seus deveres. E quando um direito teu não estiver sendo colocado em prática, tu saber reivindicar. Entendeu, gente? Tu saber participar de decisões políticas. Quando a gente é criança e adolescente, vai ficando adulto, tem uma coisa que não muda. Sabe aquela frase que diz assim: existem três coisas que não se devem ser discutidas, que é sobre política, sobre religião e sobre futebol. Vocês já ouviram essa expressão? Coloca aí no nosso bate-papo, por favor. Se o pessoal é de Manuel Emídio, se o pessoal de Buriti dos Lopes, Prata do Piauí, Porto. Coloquem aqui no nosso bate-papo. Curral Novo do Piauí, cadê vocês? Apareçam aqui no nosso bate-papo. O pessoal de Buriti dos Lopes diz que já ouviu essa expressão. E o que, que vocês acham que isso significa, gente? Coloquem aqui no nosso bate-papo. Eu sempre falo. Olha o pessoal de Buriti dos Lopes. A professora Sueli Souza. Você sempre fala, professora. Por quê? Coloque aqui. Para a gente poder discutir. Cadê o pessoal de Manuel Emídio com a professora Maria Rosimeire? Coloque aqui também, por favor, o pessoal de Porto. Quero saber aqui a opinião de vocês. É a opinião do Cauã, a opinião da Paloma, da Nájila. Coloca aqui para que a gente possa discutir. Como eu falei, a nossa disciplina aqui, Projeto Interdisciplinar 2, é uma disciplina que a gente vai conhecer outras ciências e a gente vai discutir justamente sobre isso aí. Ah, não pode se discutir sobre política? Não pode se discutir sobre futebol. Por quê? Por que que existem assuntos que são tabu? Por que que existem assuntos que eu não posso falar com uma pessoa sobre um determinado ponto? Por quê, gente? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Olha só, eu tô vendo aqui que vocês, Buriti dos Lopes disse, de certa forma, procurando respeitar a opinião do outro e com isso não gerar confusão. Tá vendo? Então, aí é que tá a grande questão. Buriti dos Lopes, porque você disse um ponto bem importante e eu entendo. Quando eu digo assim, olha, eu não vou entrar em um conflito com o Eduardo porque a gente pensa diferente. Então, por exemplo, eu penso diferente do Eduardo e a gente vai discutir, a gente vai conversar e eu penso logo que, ai, não vou não, porque ele pensa diferente de mim, eu não quero nem contato com essa pessoa que tem uma opinião diversa da minha, porque com certeza se a gente for discutir, vai dar errado. Com certeza a gente vai acabar tendo uma confusão. Mas, gente, por que que eu já imagino que vai ter uma confusão? Porque geralmente, quando duas pessoas elas pensam de forma diferente e elas estão discutindo sobre esse determinado assunto, geralmente eu quero mudar a tua opinião e tu quer mudar a minha, na ideia de que a minha opinião é a única que é verdadeira e a sua opinião é a única que é verdadeira, entende? Então as pessoas elas não conseguem mais parar para ouvir o outro, porque elas já estão muito certas de si. E, gente, é muito preocupante.
uma pessoa que ela é completamente certa, né? Ela tem certeza absoluta de tudo. E, gente, a vida, né, a gente se transforma o tempo inteiro. As questões dentro da sociedade, elas também se transformam o tempo inteiro, né? Você, as suas emoções. Então, gente, não existe nenhuma verdade absoluta. Eu posso estar certa em um determinado ponto e também posso estar ali equivocada. E o que é certo e o que é errado? Talvez o que seja certo para mim não seja certo para você. E o que é errado para você talvez não seja para mim. Então, é muito importante que a gente consiga ouvir, dialogar, respeitar também a opinião do outro, é claro, né? E lembrando que opinião não é porque é sua opinião que ela está correta, que é a verdade absoluta, ela é apenas a sua opinião. E a sua opinião, ela diz somente algo sobre você mesmo. Somente isso. Ok? Então a gente tem vivido um momento no Brasil muito violento, gente. E vocês estão aqui fazendo um curso técnico dentro de um ensino médio, vocês também precisam ter consciência sobre isso, né? Todos os assuntos que estão impactando a nossa vida são importantes. Falar de futebol é importante? Também é importante, principalmente no momento que a gente tem, né, ao longo da história, torcidas que sempre estão se violentando, né, dentro de um estágio, nas ruas, na internet, né, fazendo comentários, xingamentos racistas em campo de futebol. Então, é preciso falar, sim, sobre a violência dentro do futebol. Porque se não fala, gente, parece que não existe, tá tudo bem, ok. É preciso falar sobre religião? Claro que é importante. Ainda mais, né, com tanta intolerância religiosa que o Brasil bate recordes. É preciso falar sobre política? Claro que é. Política não é só processo eleitoral. Política não é essa discussão que existe agora no Brasil do que é esquerda, do que é direita, do que é centro. Gente, política vai muito além. Política é sobre os nossos direitos e deveres. E dentro dos nossos direitos está aqui o trabalho, que é o que são direitos, está lá na Constituição Federal de 1988, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, seja uma pessoa consciente, saiba quais são os seus direitos, né, gente? Saiba usar o Google para fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida, saiba pesquisar, saiba ouvir outras opiniões além da sua e além, né, ali das pessoas com quem você convive, que todas provavelmente, né, acabam pensando igual a gente. É muito interessante a gente ouvir também um lado do outro, entender um pouco, refletir, entender o contexto, né, de uma determinada opinião, certo? Bom, passou. Então, as relações de trabalho e a sociedade. As relações de trabalho, gente, elas estão ligadas às nossas relações sociais e à nossa realidade material. O que são, Manuel Emídio, aqui as nossas relações sociais? São as relações que eu mantenho dentro da minha casa, com a minha família. A gente aprende lá na sociologia que, né, e a sociologia é uma ciência que ela estuda os fenômenos sociais, a forma como a gente interage com o outro dentro da sociedade que a gente vive. Então, todo mundo aqui, o Eduardo, o Francisco, o Herveli, é isso, o Hércules, o Cauã, todo mundo aqui, na hora que nasceu, onde que vai ser criado? Dentro do seu primeiro grupo social, que é a família. É dentro da família que a gente aprende as primeiras regras sociais. É dentro da família que o Eduardo aprendeu assim lá com a mãe dele. Eduardo, não pode colocar o dedo na tomada, senão vai levar um choque e vai morrer. Foi lá que o Francisco aprendeu que não pode pegar uma sujeira no chão,
colocar na boca, né? Foi lá que o Cauã aprendeu que ele não pode desrespeitar uma pessoa mais velha, não é isso? Então, gente, dentro da família, a gente aprende as nossas primeiras regras sociais. Depois, nós somos inseridos dentro de um ambiente escolar. Dentro da escola, a gente aprende outras regras, a gente aprende a conviver com outras pessoas. Então, as nossas relações sociais são essas. E dentro do trabalho, a gente também vai manter relações sociais. Você não vive de uma forma isolada. Ninguém vive de uma forma isolada, tá certo? Então, nós vivemos dentro de um coletivo. E dentro de um coletivo, as minhas ações, elas impactam a vida de outras pessoas. Nunca é somente sobre eu, somente sobre você. É sobre um coletivo. Certo, gente? Então, é muito importante que a gente se ligue. Eu me ligo, Kelly, como que eu convivo com uma outra pessoa? Será que eu sou aquela pessoa que eu chego e já falo, "Ih, lá se vem a Kelly, ó, sem noção"? Será, gente? É muito importante que você reflita sobre isso, de que forma que você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta, né? E principalmente também dentro do ambiente de trabalho, né? A principal forma de trabalho nos dias de hoje são os serviços. Então, tu está sempre prestando um serviço para uma outra pessoa. Ah, professora, não é para uma empresa, é para uma pessoa também. Uma empresa, gente, ela é representada por uma pessoa, um indivíduo. Então, tu vai precisar ter relações sociais o tempo inteiro. E a gente, a partir do momento que nós nascemos, nós somos seres sociais. Nós estamos interagindo o tempo inteiro com o outro. Tá certo? Então, a principal forma de trabalho é você está vendendo um produto, prestando um serviço para outra pessoa, né? Então, o trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz a sua própria existência. Como assim, professora? Olha, agora a gente vai entrar um pouco aqui na história, de entender o trabalho ao longo da história, né? Então, o trabalho é a forma a atividade que eu desenvolvo para que eu consiga sobreviver, para que eu consiga me sustentar dentro desta sociedade, né? Aí na tela vocês estão vendo uma imagem que remete à Idade Média, que é um conteúdo que vocês estudam lá na primeira série do ensino médio. Aproveita e coloca aqui para mim, gente, quais são as séries do ensino médio que vocês estão fazendo, para eu ter uma ideia aqui. E olha, cerca, né, de 90 mulheres, elas viviam nas áreas rurais, onde elas trabalhavam e administravam também as terras e os negócios. Está vendo? Na Idade Média, o trabalho ele já estava ali presente, né? Então, agora a gente vai entender um pouco aqui o trabalho e uma visão sociológica, né? Então, o trabalho, essa afirmação aqui de que o trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano ele produz a sua própria existência, é uma afirmação que é do Karl Marx, né? Então, ó, tô vendo aqui, Buriti dos Lopes tem primeiro e segundo ano. Buriti dos Lopes, vocês têm sociologia? Aí, coloca aqui no nosso bate-papo. Manuel Emídio, também primeiro e segundo ano, beleza. Então, ó, e tem sociologia, perfeito. Então, lá na sociologia, vocês já conheceram esse cara aí, que é o Karl Marx, né? Ele é considerado um sociólogo clássico da sociologia. E o que que ele diz, né? A ideia não é que o ser humano ele exista em função do trabalho, mas é por meio do trabalho que a gente consegue se manter vivo, né, gente? Essa é a ideia de que eu preciso trabalhar, porque eu preciso daquele capital para conseguir me sustentar dentro da sociedade. Beleza? Vocês entenderam até aqui? Coloquem aí no nosso chat. Bom, então o trabalho, gente, né, dito isso aqui, é importante compreender o impacto do trabalho e do seu contexto exerce grande influência na construção do sujeito.
Tá vendo? Então a gente aprende lá na sociologia, nessa ciência que se interessa por tudo que faz parte do ser humano. Então vocês também aprenderam lá na sociologia que não existe essa ideia de dizer que eu não discuto, eu nunca vou falar sobre política. Então tu nunca vai falar sobre os teus direitos, né? A ideia é essa. Na sociologia a gente aprende que não existe nada que não se que se deveria ser um tabu. Tudo é preciso ser discutido, porque nós somos seres sociais e porque e é justamente isso que a sociologia ela se interessa para estudar, para compreender, né? E a sociologia ela também estuda o trabalho e a gente tem o trabalho estudado por todos os sociólogos clássicos, gente, o Emile Durkheim, o Max Weber e aqui o Karl Marx, que são considerados, né, a sociologia clássica. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse pensamento aqui, quando Karl Marx ele disse que o trabalho ele gera um impacto muito forte na construção do próprio ser humano, né? Então, se tu é uma pessoa que tu tem um trabalho e tu imagina, né? É um trabalho que te possibilita ter 100 mil reais no mês. E tu tem um trabalho que te possibilita ter 1.000 reais no mês. Provavelmente a vida dessas duas pessoas serão completamente diferentes, né, gente? Uma pessoa que tem 1 milhão por mês, a vida dela, a estrutura que ela vive é muito diferente da sua, que ganha 1.000 reais no mês, né? Então, o trabalho, ele gera um impacto também em quem nós somos, da forma como a gente vive e também a forma como a gente pensa, certo? Então, olha aí, vamos entender aqui um pouco agora o contexto histórico do trabalho, né? O trabalho e o ser humano. O trabalho, gente, ele teve a sua origem no momento em que o ser humano surgiu. Então, lembra, a gente aprende lá na história que existe uma divisão tradicional e que na pré-história era um momento em que ainda existia a galera que a gente conhece como homens e mulheres das cavernas, né? Que são o quê? Era os australopitecos, os Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, que é quem nós somos hoje, né? Então, o trabalho sempre existiu na vida daqueles hominídeos. É claro que eles não trabalhavam, né, para ter um salário. Lembra, a galera ainda vivia ali dentro de uma caverna, matando, caçando, pescando animais para poder se alimentar. Como que a gente sabe isso? Através de pinturas e gravuras rupestres, né? Então essa galera sempre foi ali lutando pela sua sobrevivência, né? É uma atividade tu sair para procurar o teu próprio alimento também, né? Então fazendo ferramentas de pedra, gente, lascando a pedra uma na outra para conseguir afiar aquela pedra e dessa forma conseguir matar um animal, retirar a sua pele para poder se proteger do frio, né, ou do sol. Então é incrível, né? Como que é a evolução humana, a espécie humana, ainda lá na pré-história, é um ser que consegue se ligar, né, e dizer, olha, tá vendo, eu tenho uma pedra aqui na minha mão, que não tinha nem esse nome, né? E aí a galera conseguir se ligar, de afiar a pedra para conseguir matar um animal, gente, é incrível a evolução da espécie humana, né? Então, também buscando formas para se alimentar, isso já é uma atividade, né? Então, sempre o trabalho ele passou a fazer parte de uma das necessidades do ser humano. Então, olha aqui, o trabalho, né, e o ser humano. A gente pode dividir a história do trabalho mediante o modo como a gente produzia os meios para que a gente conseguisse sobreviver, né? São os chamados regimes de trabalho. Então, a gente já passou por um período primitivo, escravo, feudal, capitalista e comunista. Né? Então, isso aqui olha como que o trabalho ele foi se transformando ao longo da história, né? Então, o trabalho, gente, eu quero que vocês pensem que não seria difícil, então, de se imaginar que quando as relações de trabalho alteram-se na história, né, as nossas estruturas sociais elas também são alteradas. Ou seja,
Imagina o trabalho no período primitivo. Como tu acha que era? Eu acabei de explicar lá na pré-história, né? A gente ainda vai discutir o escravo, o feudal e os regimes que já são mais atuais, né? No caso, o capitalismo desde o final do século XV. Então, aqui é interessante a gente perceber como que à medida que a sociedade ela se transforma, a forma de trabalho se transforma também. Né? Então, eu nem sei como é, já pensou como é que vão estar as formas de trabalho daqui a 40 anos, daqui a 100 anos, gente? Né? É um tempo muito, ainda a sociedade tem muito para poder mudar, né? Então, olha aqui, o sentido do trabalho ao longo da história, né? Então, nas antigas Grécia e Roma, considerada essas civilizações clássicas, a base da mão de obra era escrava, né? Então, o trabalho ele era o trabalho manual era considerado indigno pelas elites. Então, para tu entender, dentro dessas civilizações clássicas que vocês estudam lá na primeira série do ensino médio, né? Existem Roma e Grécia, são consideradas também das mais antigas, e lá dentro de Roma e Grécia existia uma sociedade extremamente dividida. Então, quem era da elite não trabalhava, porque o trabalho ele era visto como algo ruim, como algo negativo, como uma tortura. Inclusive, a própria palavra trabalho, ela vem do latim e ela significa tortura. Então, eu trabalho. Por que que eu vou trabalhar se eu sou da elite? Eu coloco para trabalhar quem é camponês, quem é pobre, quem é um pequeno agricultor, quem são as pessoas escravizadas, muitas retiradas ali do continente africano já na antiguidade, colocadas na escravidão. Então, olha que eu estou falando aqui antes de Cristo, tá bom? Lembra que a gente vive no mundo ocidental, que se baseia num calendário cristão, que determina o nascimento e a morte de Cristo. Então, antes ainda de Cristo, o trabalho ele era visto como algo ruim. Só trabalhava quem era pobre e sustentava quem era rico, né? Já que a sociedade ela era extremamente desigual. E quem era rico não trabalhava, era sustentado, então poderia dedicar o seu tempo às atividades intelectuais, políticas e artísticas. Então, na antiguidade, a ideia de trabalho era dividida dessa forma. Depois a gente entra dentro de um modo de produção escravista, que ainda é aqui na antiguidade, que é o senhor e o escravizado, né? Então, eu tenho a posse da terra, isso me dá direito a te escravizar. E tu, como uma pessoa escravizada, não tem direito a absolutamente nada, né? Não tem nenhum direito enquanto ser humano. Depois a gente entra, isso aqui ainda, olha só. Deixa eu colocar aqui, a gente ainda tem um tempinho. Isso aqui é o quê? Na história antiga. Se liga nisso. Precisa ter noção também um pouco do tempo. Modo de produção feudal. Isso aqui é aonde? Na Idade Média. O que era o feudalismo, gente? Era um sistema econômico e social baseado na posse da terra. Então, existia o senhor feudal, que era o dono da terra, e os servos. Os servos, olha o nome, servidão, né? É a ideia de que você não é escravizada, mas você também trabalha e não recebe absolutamente nada, né? Dentro ali da Idade Média, que começa na Europa no século V, existia uma grande quantidade de invasões. Então, o senhor feudal ele dizia assim: olha, tu mora dentro da minha terra e se tiver uma invasão, vou te proteger. Mas, ao mesmo tempo, gente, essa pessoa ela pagava inúmeros impostos. Pagava pela terra que utilizava, pela madeira que levantava a casa, né? Tudo que produzia, se produzisse 10 sacos de arroz, 8 era do senhor feudal. Então, era uma exploração extrema, porque essas pessoas elas pagavam muitos impostos. E não era na moeda, era justamente no que elas produziam. Então, elas produziam a comida, as roupas, os transportes dos senhores feudais. E isso também era muito defendido pela própria Igreja Católica.
na Igreja Católica, a maior instituição religiosa no período medieval, e ela fazia um controle muito grande sobre a vida dessas pessoas. Então, tu pode perguntar assim, professora, e se eu fosse uma camponesa e morasse lá dentro do feudo e eu não quisesse, né, viver dessa forma, eu poderia sair? Sim, você poderia sair. Só que era um período baseado no teocentrismo, em que Deus estava no centro da vida das pessoas. Então, as pessoas elas tinham muito medo, né? Tinha um controle muito grande, o céu e inferno. Por que que tu vai sair de dentro do feudo? Se tu tá lá dentro é porque Deus quis. Tu nasceu lá, Deus quis daquela forma. Aí tu vai dizer, não, eu quero sair porque eu quero não pagar tantos impostos, eu quero, se eu consigo ter uma madeira na natureza, eu pego essa madeira, eu construo a minha própria casa. E a Igreja Católica diz o quê? Não, Deus não quer isso de você, você vai para o inferno. Então, as pessoas elas eram extremamente controladas, né? Isso depois a gente vai ver que vai mudando. Então, era senhor feudal e servo na Idade Média. A galera não recebia nenhum salário. Depois a gente entra no modo de produção capitalista, que já é no final da Idade Média, ali por volta, a gente tem um renascimento urbano, né, comercial, a partir do século XI. Então, a galera começa a se retirar do meio rural e cada vez mais para o meio urbano, tentar desenvolver uma atividade econômica que se possibilite o seu sustento. E quando surgiu o sistema capitalista, ali por volta do século XV, né, surge a burguesia. A burguesia são os comerciantes, né, os donos dos meios de produção. Então, era uma galera que vivia ali, burguesia que vem de burgo, de cidade murada. Eram as pessoas que faziam ali os comércios, né, dentro da Idade Média. E o proletariado, que é a prole, e a gente vai entender o significado dessa palavra, né, que é também um pensamento, uma teoria que foi desenvolvida pelo Karl Marx. Então, o proletário é o proletariado, é o trabalhador. Então, tá vendo como a gente sempre teve diferenças? O senhor e o escravo, o senhor feudal e o servo, a burguesia e o proletário. E essa é uma das teorias do Karl Marx, em que ele diz que ao longo da história sempre existiram desigualdades na sociedade, né? E ele diz que isso é a luta de classes, só consegue gerar uma transformação àquela sociedade que se movimenta e percebe que está sendo dominada. Ok? Então, estou vendo que nós estamos aqui encerrando a primeira parte da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui no nosso bate-papo se vocês gostaram, se vocês estão entendendo. Né, a primeira parte aqui, a gente discutiu um pouco, entendeu que o trabalho é um direito nosso, está lá na Declaração dos Direitos Humanos, também na Constituição Federal do Brasil, e agora a gente está entrando aqui um pouco já na história do trabalho, né? Já vimos aqui uma forma geral. Na parte 2 da nossa aula, eu vou continuar aqui na história do trabalho, vamos chegar nos tempos atuais e a gente ainda vai responder alguns exercícios. Beleza? Então fica aí, porque daqui a 3 minutinhos eu tô de volta.